No vídeo de hoje, vamos conversar um pouquinho sobre novidades no diagnóstico da doença de Parkinson e de alguns outros tipos de parkinsonismo. Mais especificamente, vamos falar sobre os ensaios usando amplificação de semeadura da proteína alfa-sinucleína. Calma que eu vou explicar melhor. Começando pelo básico. O diagnóstico da doença de Parkinson hoje, o padrão ouro no diagnóstico de uma pessoa viva com doença de Parkinson hoje, são os critérios clínicos que são feitos e atualizados constantemente pela Movement Disorder Society. Esses critérios clínicos levam em consideração alguns sintomas que o paciente tem, tempo de evolução, como é essa evolução, e um profissional especialista, de preferência um neurologista especialista em distúrbios de movimento, consegue com um grande grau de certeza dizer para aquele paciente se ele tem ou não tem doença de Parkinson. Não existe hoje em dia nenhum exame, nem de imagem, nem de sangue, disponível na nossa prática clínica que dê o diagnóstico da doença de Parkinson. Às vezes o paciente fica até meio assustado. Ué, mas o doutor ou a doutora me deu o diagnóstico, não pediu nenhuma ressonância? Isso, teoricamente, pode ser feito, embora eu sempre goste de pedir um exame de imagem. Outro conceito importante que vocês precisam ter em mente para entender esses novos testes de diagnóstico é o conceito da proteína alfa-sinucleína. Essa é uma proteína específica que existe em várias partes do nosso sistema nervoso, tanto central quanto periférico. É uma proteína que o nosso corpo mesmo fabrica, é uma proteína que tem sua utilização, sua serventia no nosso corpo. Em pessoas com doença de Parkinson e parkinsonismos degenerativos, alguns deles pelo menos, essa proteína alfa-sinucleína começa a se dobrar de uma forma normal. Proteínas, elas têm uma conformação 3D, como se fosse um origami. Se a gente dobra o origami certo, ele consegue fazer a função dele, vira um passarinho, vira um come-come. Se a gente dobra errado, ele vira um monte de papel amassado. Então, a proteína alfa-sinucleína em pessoas com esses tipos de parkinsonismo degenerativo começa, por algum motivo, a se dobrar de forma anormal. Quando isso acontece, ela não consegue ser excretada pela célula e ela acaba se acumulando dentro dos neurônios ou das células da glia e formando emaranhados que a gente chama de corpos de Levy. E esses emaranhados são encontrados em cérebros de pacientes que tiveram doença de Parkinson, atrofia de múltiplos sistemas ou demência por corpos de Levy. E é um marcador biológico desse tipo de doença. Agora falando especificamente dos estudos sobre essa amplificação da proteína alfa-sinucleína. Foram 2 estudos publicados em maio deste ano, um na revista Lancet Neurology e outro na revista Nature Medicine. São 2 revistas de enorme porte dentro da área da medicina. No primeiro estudo, que foi publicado na Lancet Neurology, eles avaliaram uma forma da gente amplificar e detectar esta proteína alfa-sinucleína anormal, não a proteína normal, a proteína anormal, no líquor, que é o líquido da espinha de pacientes com doença de Parkinson e controles saudáveis e voluntários saudáveis. Só para falar os números para vocês desse estudo. O estudo avaliou 1.123 pacientes, mostrou uma sensibilidade na hora de diferenciar doença de Parkinson de controles saudáveis de 87,7% e se a gente pegar as pessoas com doença de Parkinson que tinham alteração de olfato, essa sensibilidade aumentava para 98,6%. E uma especificidade também para diferenciar Parkinson de controles saudáveis de 96,3%. Então, esse ensaio do líquor, de procura dessa proteína anormal no líquor, mostrou uma grande sensibilidade e uma grande especificidade na hora de diferenciar pessoas com doença de Parkinson de controles saudáveis. O outro estudo, que foi publicado na revista Nature Medicine, os pesquisadores conseguiram uma técnica de detectar essa proteína alfa-sinucleína anormal, não no líquor, mas no sangue. Vantagem disso é muito mais fácil você coletar sangue de um paciente do que coletar líquor, é uma coisa menos invasiva, É só um exame de sangue. Com essa técnica diagnóstica, eles conseguiram um exame que conseguiria diferenciar não só doença de Parkinson de controles saudáveis, mas também atrofia de múltiplos sistemas de controles saudáveis e, o mais interessante, conseguiria diferenciar a doença de Parkinson da atrofia de múltiplos sistemas. Lembrando que essas 2 doenças têm como marcador aqueles corpos de Levy, o acúmulo daquela proteína alfa-sinucleína que foi dobrada de uma forma normal. Claro que as doenças não são idênticas, tanto que a manifestação
população não é idêntica. E esse ensaio conseguiu distinguir entre as duas formas diferentes de proteína alfa-sinucleína mal dobrada e conseguiria, em tese, diferenciar essas duas doenças. Para quem trabalha com isso ou quem conhece alguns pacientes com parkinsonismos atípicos, sabe que, às vezes, essa diferença diagnóstica entre doença de Parkinson e atrofia de múltiplos sistemas é um desafio pra gente. Então, o fato desse ensaio conseguir diferenciar essas duas doenças é uma novidade super importante. Mas só lembrando, pessoal, hoje o padrão ouro para o diagnóstico ainda são os critérios clínicos, principalmente na mão de neurologista especialista. Esses testes que eu comentei para vocês, que acabaram de ser publicados, eles ainda não estão disponíveis para serem usados na prática clínica. Não dá pra gente comprar um kit e fazer em casa, não dá pra gente pedir no laboratório. Isso foi uma coisa de pesquisa científica que acabou de ser publicada. Mas qual é a grande vantagem? Esses testes abrem uma luz no fim do túnel para que a gente possa cada vez mais cedo diagnosticar pessoas com doença de Parkinson, atrofia de múltiplos sistemas e até mesmo demência por corpos de Levy. Atualmente, a gente não tem uma cura para essas doenças. Todas elas são tratáveis, mas não são curáveis. Então, na prática clínica do nosso dia a dia, por que fazer um diagnóstico super precoce de uma doença que a gente ainda não consegue mudar o curso dela? A única coisa que comprovadamente consegue melhorar a evolução de uma pessoa com essas doenças é exercício físico, que já é uma coisa que a gente orienta para todo mundo. Então, atualmente, sem um tratamento curativo, na prática clínica, no nosso dia a dia, esses ensaios não seriam tão válidos. Mas aonde está o grande pulo do gato? Aonde está a grande validade e a grande notícia boa que esses diagnósticos, que esses testes diagnósticos trouxeram pra gente? A boa notícia relacionada a esses testes é que hoje, com esses chamados biomarcadores para a doença de Parkinson, a gente conseguiria incluir em estudos clínicos, em estudos científicos, pessoas com doença de Parkinson em fase muito inicial. E por que isso é importante? Até hoje, todos os estudos que avaliaram a cura da doença de Parkinson, a atrofia de múltiplos sistemas e a demência por corpos de Levy, incluíam pessoas que já tinham um diagnóstico bem estabelecido, que já tinham alguns anos do início dos sintomas, e todos eles tiveram resultados negativos. Será que o problema foi o tipo de tentativa de cura que a gente estava testando nesses estudos? Ou será que o problema foi o tempo? Será que alguma dessas técnicas que a gente já testou para tentar curar a doença de Parkinson, que a gente ainda não conseguiu, se a gente tivesse testado essas técnicas em pacientes com doença muito inicial, será que os estudos seriam positivos? Então, esses novos biomarcadores nos permitem um passo gigantesco na ciência em busca da cura da doença de Parkinson e de outros tipos de parkinsonismo, porque permite que a gente inclua pacientes com doença muito inicial e teste de novo as hipóteses de tratamento curativo que já foram testadas até agora e foram negativas. Quem sabe alguma delas ou alguma das técnicas futuras não consiga ser de fato, finalmente, uma cura para a doença de Parkinson. Então, aí está a grande novidade. Por isso, sim, essa novidade dos biomarcadores, dos novos testes diagnósticos para a doença de Parkinson é uma notícia excelente, é um passo gigantesco que a gente até hoje não tinha conseguido dar. Mas para aquelas pessoas que já têm um diagnóstico de doença de Parkinson ou desses outros parkinsonismos, a gente ainda precisa de mais estudos, porque por enquanto esses novos testes diagnósticos, já que a pessoa já tem um diagnóstico, não tem uma serventia tão grande. Eu entendo que é muito frustrante ouvir que a gente precisa de mais estudos. Eu entendo que quem tem a doença, quem tem um familiar com a doença, tem pressa, mas o conhecimento científico, ele é baseado nisso, ele evolui de uma forma lenta, mas ele evolui. E se a gente não se basear no método científico, a gente pode acabar fazendo mais mal do que bem. Então a gente precisa confiar nesse método e aguardar os próximos passos. E você, já tinha ouvido falar desses novos testes diagnósticos para a doença de Parkinson? Se tiver alguma outra dúvida sobre o assunto, comenta aqui embaixo e até a próxima!